Olá, boa noite para você, a semana iniciando. Então vem comigo ver os destaques do Jornal da Guará que está começando agora. Secretário Municipal de Governo presta contas sobre empréstimos da Prefeitura de São Luís. A gestão municipal tem mais de 200 milhões de reais em caixa para investimentos em serviços. As obras têm cronograma planejado dentro do seu contrato de trabalho com os bancos. Evidentemente, como ainda estão sendo licitadas, esse cronograma só vai poder ser feito de forma definitiva após o encerramento das licitações. É quando nós vamos ter exatamente saber como é que será feito o trabalho das empresas que irão ganhar. Ministério Público Eleitoral recomenda que o processo que investiga uma suspeita de cooptação de votos do prefeito Edivaldo Holanda Júnior nas eleições de 2016 seja analisado no Tribunal de Primeira Instância. Mais de 280 audiências estão programadas no Fórum de São Luís para a Semana Justiça pela Paz em Casa, para agilizar processos de casos de violência doméstica contra a mulher. Hoje, no Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, o alerta do Hemomar: o estoque está no limite. Eu já começo o JG de hoje mostrando para você que falta mais de um mês para a festa da virada do ano, mas aqui em São Luís já existe uma corrida por um espaço no comércio informal na Avenida Litorânea. Quem passa no trecho já repara as demarcações. Este espaço está reservado para a Cleide, já este trecho para a Dadá, todas com a mesma data, 31 de dezembro. Alguns ambulantes que trabalham no local dizem que isso acontece todo ano. Todo ano. A época de Réveillon, o pessoal vem, toma sua marcação, seu nome, que é para trabalhar. A dona Maria, que trabalha há 8 anos no local, também não concorda com a marcação de vendedores que, segundo ela, nem atuam na região. Eles faziam muito isso, inclusive anos passados eles fizeram, mas eles não tiveram nenhum benefício, porque nós que estamos cadastrados pela prefeitura já há longos anos, a Blitz, ela dá muito apoio para nós e ela retirou todo esse povo que botava, que vinha, marcava lugar, ele não deixou nenhum ficar. A Associação de Microempresários do ramo de bares e restaurantes da Avenida Litorânea afirmou que vai denunciar a situação à Prefeitura de São Luís. Nós procuramos o município, mas ninguém respondeu os nossos questionamentos. O município não respondeu, mas a gente vai continuar acompanhando esse caso aí. Falta ainda mais de um mês aí para a festa de virada de ano, mas lá na Litorânea, quando você for dar uma voltinha por lá, você vai perceber as demarcações, os nomes de pessoas que trabalham com comércio informal, garantindo um lugar já ali. A gente vai ainda acompanhar esse assunto, vamos mudar agora de assunto. Quem conhece o Parque Vitória em São Luís sabe da intensa movimentação de veículos e pessoas bem em frente à UPA do bairro. E bem no acesso à unidade de saúde, uma cratera com esgoto estourado. Isso mesmo, eu vou repetir, bem em frente à UPA. Riscos de acidentes, riscos à saúde e, claro, outros prejuízos bem no bolso do motorista. Em frente à UPA do Parque Vitória, é preciso passar assim, devagar e com atenção redobrada. Rapaz, a gente que é pagador de imposto, né, que paga IPVA, material de carro, passa aqui direto, é lamentável, viu? Tá acontecendo isso com a gente que mora pra cá. Quem tem a avenida principal do Parque Vitória como rota obrigatória já gastou até uma grana com a manutenção do carro. Passou essa semana, eu vou ter que gastar 1.200 só de suspensão de carro. Aí por aí você tira, viu? Não vale a pena, é um dinheiro que vai, mas não volta.
O buraco se tornou uma cratera que causa a revolta dos moradores. A gente mora aqui, passa todo dia aqui, entendeu? E aí fica esse caos aí ninguém resolve e não toma providência. É lamentável a situação aí. A dona Vera, que tem um comércio bem próximo à buraqueira, conta que o descaso já dura um bom tempo. E além da cratera, os moradores ainda precisam aguentar o mau cheiro de esgoto estourado. Mau cheiro, isso é até eu considero o mau cheiro até uma coisa assim normal, porque o povo até acostumou. Quem mora aqui acostumou, porque é o jeito, né? Não tem remédio, fazer o quê? Bom, deixa eu explicar aí para você que está acompanhando ao Jornal da Guará e também para os moradores, motoristas que deram entrevista à nossa equipe. Nós procuramos a Prefeitura de São Luís para falar sobre os problemas da cratera lá, da falta de infraestrutura. Em nota, a Prefeitura de São Luís respondeu que isso é de responsabilidade da Prefeitura de São José de Ribamar, que não respondeu à nossa produção sobre os investimentos. Quando vão chegar as obras de asfaltamento próximo à UPA do Parque Vitória? Bom, já sobre o esgoto estourado, em nota, a empresa BRK Ambiental informa que esta região do Parque Vitória ainda não possui rede de esgoto operada pela concessionária. Os investimentos em esgotamento sanitário para os dois municípios serão realizados entre 2021 e 2026. Atualmente, o índice de coleta e tratamento de esgoto é de 30% e a cobertura contratual de 80% será universalizada até 2026. Muito tempo, né? E para entrar na campanha da ONU pela eliminação da violência contra a mulher, o Fórum de São Luís realiza nesta semana a campanha Justiça pela Paz em Casa, para agilizar o julgamento de processos de casos de violência doméstica contra a mulher, como você vai ver aí na reportagem da Elinalva Cardoso. Nesta audiência, a vítima, que não quis ser identificada, relata as agressões sofridas pelo próprio companheiro durante pouco mais de 5 anos de relacionamento. Depois disso, ela diz que precisou pedir uma medida protetiva de urgência por causa das ameaças do agressor, que continuaram mesmo depois da separação. Tinha coragem de dar parte dele, porque eu não tinha ninguém por mim. E eu não ia ter coragem, porque ele que mandava em mim, porque eu era capaz de ir na delegacia da parte dele, porque não foi a primeira vez que eu me agredi. Para a Semana Justiça pela Paz em Casa, aqui na primeira vara especial de violência doméstica e familiar contra a mulher da capital maranhense, estão programadas 280 audiências, divididas em 7 salas até esta sexta-feira. Nós pautamos 280 audiências de instrução e julgamento. Essas 280 audiências, elas serão distribuídas em 7 salas distintas, com 7 juízes, 7 promotores de justiça, 7 defensores públicos. E cada sala realizará 8 audiências de instrução e julgamento por dia, 4 pela manhã e 4 pelo período da tarde. A 15ª edição do evento, organizado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Maranhão, tem como meta agilizar o julgamento de processos de casos de violência doméstica contra a mulher. Além disso, vai realizar ainda ações educativas com a distribuição de cartilhas com orientações sobre a Lei Maria da Penha. Esse trabalho é extremamente necessário no sentido de conscientizar as vítimas a denunciarem e a não calarem em situação de violência. O projeto acontece 3 vezes por ano. Em março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Em agosto, em comemoração ao aniversário de sanção da Lei Maria da Penha. E em novembro, o dia 25 foi instituído pela ONU como de eliminação da violência contra a mulher. Em 14 edições da Semana Justiça pela Paz em Casa, foram registradas pouco mais de 5.000 audiências, com 4.871 sentenças. Foram expedidas quase 3.000 medidas protetivas de urgência.
Esses dados antigamente não eram tão alarmantes porque elas não eram conscientizadas a denunciar, elas calavam. E hoje não, hoje a situação é totalmente diferente. Hoje elas têm acesso a essas redes de enfrentamento e elas estão bastante conscientes e por conta disso essa demanda aumentou tanto. Um intervalo bem rápido e a gente volta já já para falar sobre o plano diretor de São Luís em uma entrevista com o advogado Guilherme Zagalo. Não sai daí, continua aqui comigo no JG que eu volto já já. Gente, a 7ª audiência pública para discutir o plano diretor de São Luís, que era para ter acontecido no último sábado, foi remarcada para o dia 7 de dezembro no mesmo local, lá no bairro do Coquilho, que é zona rural de São Luís. O motivo da suspensão da audiência desse fim de semana, segundo informou a Câmara Municipal de São Luís, foi por falta de energia elétrica na Igreja Evangélica do Quadrangular, local onde aconteceria o evento. Enfim, a audiência foi remarcada para o dia 7, lá na mesma igreja, a Igreja Quadrangular, que você acompanha aí na sua tela. Eu quero te lembrar também que amanhã tem audiência pública na Vila Maranhão a partir das 6 horas da tarde. É importante que os moradores da região compareçam aí para discutir, porque é uma rodada de 8 audiências públicas marcadas pela Câmara Municipal de São Luís para discutir o plano diretor. É esse plano que vai definir a organização do território, inclusive mudanças bem polêmicas, como a redução da zona rural de São Luís. Sobre esse plano diretor, eu converso aqui no estúdio com o advogado Guilherme Zagalo. Boa noite, doutor. Bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite, é um prazer estar aqui. Começo com uma retificação. Hoje à tarde foi publicada uma retificação do edital em relação à audiência que seria amanhã, lá na Vila Maranhão. Foi transferida para o sábado, às 9 horas da manhã. Foi informação que saiu no site da Câmara agora de tarde. Então, informação em primeira mão. É uma rodada aí de 8 audiências públicas Exato. Realizadas pela Câmara de São Luís. A gente tem uma população de mais de 1 milhão de habitantes. 8 audiências públicas são suficientes? Não são. Houve a apresentação de 13 requerimentos por entidade da sociedade civil nesta fase agora das audiências do Poder Legislativo. Esse processo ele começou em 2015, com a realização de 13 de 15 audiências no âmbito do Poder Executivo, mas houve muitos problemas de divulgação, enfim, o Ministério Público recomendou e depois foi firmado um termo de ajustamento de conduta com o município de São Luís, que o processo fosse reiniciado. E também para separar, no processo de 2015, estavam correndo juntas a revisão do plano diretor e da lei de uso e zoneamento do solo. E o Ministério Público recomendou que corressem de forma separada, decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Foi reiniciado agora em 2019, com 9 audiências públicas no âmbito do Poder Executivo e agora 8 no Poder Legislativo. Mas os problemas tornam a acontecer. As 9 audiências que o Poder Executivo realizou em janeiro, elas praticamente não tiveram nenhum aproveitamento. O texto que foi encaminhado inicialmente pela Prefeitura, ele é o texto que está sendo, para não dizer que não houve nenhuma alteração, só uma palavra foi modificada. É o texto que está sendo submetido agora à população nessas audiências da Câmara. E tem muitos problemas de natureza técnica, decisões que estão sendo tomadas, como essa que você mencionou da zona rural, 8.643 hectares da zona rural. Mais de 40%. 41% seriam transformadas de rural em urbana. Com isso, nós teríamos aí a possível ampliação do distrito industrial, que já ocupa 30% da área do município, e também a construção de moradias populares no que hoje é a zona rural, mas sem um planejamento maior. Isso já aconteceu no passado recente, com consequências muito ruins. Mato Grosso, Amendoeira, enfim, contaminação de rios, porque não houve um trabalho de se levar a infraestrutura de saneamento a essas construções do projeto Minha Casa Minha Vida.
A consequência disso é que esses grandes conjuntos acabaram por contaminar os recursos hídricos daquelas regiões, com grande prejuízo para o ambiente e para as comunidades que já estavam ali instaladas. Existe uma outra corrente que apoia essa redução da zona rural, falando em investimentos, em chegada de empresas, de indústria, e que isso traria uma geração de renda e impulsionar a economia na capital. Existe esse viés também? Qual seria o ponto positivo nessa redução da zona rural? Olha, nós não acreditamos na efetividade dessas propostas. A indústria no município ela é responsável por 5% dos empregos. Embora ocupe 30% da área, são os dados do CAGED, do extinto Ministério do Trabalho, apontam que em dezembro de 2018 nós tínhamos exatos 11.884 empregos gerados pela indústria, de um total de 234 mil empregos com carteira assinada. Então, essa atividade industrial de larga escala, que nós temos muito aqui em São Luís. São Luís é um dos distritos industriais mais poluídos do Brasil, posso falar disso depois, mas ela não é efetiva na geração de empregos. Tem alguma movimentação maior no momento da construção das fábricas, dos empreendimentos, a fase de construção civil, mas a operação mesmo não utiliza muitos empregos. Nós temos uma termoelétrica hoje em funcionamento, com 130 empregados. Tem uma próxima agora ainda maior do que essa que se já está funcionando, autorizada pelo IBAMA, em frente à penitenciária de Pedrinhas, que se construída vai gerar 62 empregos e vai gerar, em troca disso, 9 mil toneladas de poluentes por ano. Então, ou seja, esse desenvolvimento, ele gera algum emprego? Gera, mas em face dos impactos que são causados, não é relevante. Existe também um impacto fiscal disso? Olha, se fossem empresas, indústrias para o mercado interno, nós teríamos aí aumento de geração de impostos, ICMS, mas o nosso distrito industrial, ele é muito focado na atividade exportadora, minério de ferro, alumina, e essas atividades, desde a Lei Candir de 1997, elas são desoneradas de impostos. Ou seja, nós temos aqui uma pequena geração de impostos, os impostos sobre serviços dos prestadores de serviço, mas a atividade finalística, a exportação de mais de 180 milhões de toneladas de minério de ferro, a produção de 3,5 milhões de toneladas de alumina por ano, elas não geram impostos que revertam para os estados, para o estado do Maranhão, no caso, e para os municípios aqui da ilha, especificamente de São Luís. Bom, voltando aqui para o comecinho da nossa conversa, de 8 audiências públicas para mais de 1 milhão de habitantes, eu queria dizer que na externa, na reportagem, eu estive numa comunidade, um povoado chamado Povoado Caçaco, fica próximo do Quebra-Pote, conversei com os moradores lá e eu percebi que eles têm conhecimento de causa dos impactos disso. Mas, ao acompanhar as audiências públicas, a gente percebe um número reduzido de pessoas. Eu queria entender se é uma falta de publicidade, de divulgação para chamamento da população ou também falta de interesse da população em participar, em debater. Eu acho que principalmente falta divulgação. As pessoas, boa parte da população não sabe do que é o plano diretor e da sua importância. Menciono esse exemplo, a audiência de amanhã, que estava programada para amanhã, apenas hoje foi publicado o edital de retificação, nós não vimos anúncios na televisão, nos jornais sobre isso, então aquele cidadão, aquele morador aqui da Ilha de São Luís, da cidade de São Luís, que estava programado, agendado para ir na audiência pública da Vila Maranhão, fica sabendo na tarde da véspera que talvez essa audiência, nem esteja sabendo, muitos não sabem. Pode então, comparecer ao local, desistir de ir para a próxima. Importante o Jornal da Guará está dando essa divulgação, porque para o grande público, provavelmente este vai ser o principal anúncio da mudança dessa agenda. Então, essa participação popular pequena, ela é fruto dessas falhas de divulgação. No caso da zona rural, as dificuldades do transporte público, né? O município de São Luís é muito grande, então determinadas comunidades, embora próximas fisicamente, mas não tem ligação de linha rodoviária, não tem ônibus circulando, você tem ligação para o centro, mas não tem ligação entre as comunidades. Eu estive em algumas das 4 que aconteceram, estão previstas para acontecer na zona rural, 2 já aconteceram, eu estive nas 2 e essas comunidades estiveram presentes de forma até expressiva no Itapera e em Pedrinhas e se manifestaram expressamente contra, por exemplo, essa redução da zona rural e transformação em zona urbana. Então essa união de forças
Qual pode ser a consequência disso? Olha, nós esperamos que a Câmara de Vereadores, nós não temos tido uma participação muito intensa por enquanto. As audiências públicas que tiveram maior presença de vereadores contaram com 9 vereadores presentes. Na média, nós temos 5, 6. Temos que elogiar esses que estão presentes, mas temos que lembrar que a nossa Câmara é composta por 31 vereadores. Então, esse processo, nesta fase, ele é voltado, claro, para a população expressar suas preocupações, a sua discordância ou concordância, críticas, mas é um processo muito rico para que os próprios vereadores formem o seu juízo de valor sobre a proposta apresentada. Para poder alterar esse texto. Exatamente. A gente vai estar fazendo aí essa transformação não só de zona urbana, rural, mas também a redução de 11,5 hectares de dunas que hoje são protegidas e deixariam de ser protegidas, ou seja, quase 10% da nossa área de dunas vai ser perdida. As áreas de proteção do Maracanã e do sítio Santa Eulália sofrerão modificações e perderão boa parte da proteção que possuem hoje, o que, aliás, é polêmico do ponto de vista jurídico, porque isso está sendo feito no plano diretor e não na lei orgânica, que é a principal lei do município. Nós estamos perdendo 162 hectares de áreas de recarga de aquíferos. 40% da água que nós consumimos em São Luís, para beber, para cozinhar, ela vem do subsolo. Então, nós temos já uma legislação específica que protege, que não permite às pessoas ocuparem todo o terreno das suas com telhados, calçadas, enfim. A gente precisa ter terreno livre de impermeabilização para que a água da chuva penetre, reabasteça os lençóis freáticos e a gente possa consumir a água em São Luís. Pois bem, na nossa cidade, que ainda temos uma dificuldade de abastecimento de água, a proposta do plano diretor está reduzindo aí em 162 hectares essas áreas de recarga de aquíferos. Essas são as preocupações que estão sendo postas nas audiências públicas. Por enquanto, não foram acatadas, né? O que saiu do Poder Executivo no começo do processo foi o que foi encaminhado para a Câmara. Temos a expectativa que os vereadores que têm uma sensibilidade, tem que ter, estão comparecendo, pelo menos. Estão comparecendo parcialmente, eles levem em consideração essas preocupações, são preocupações eminentemente técnicas. Claro que há uma defesa política do território por parte das comunidades da zona rural, mas os questionamentos que estão sendo feitos são questionamentos fundamentados. A crítica, por exemplo, por que essa transformação? Que estudo técnico a Prefeitura utilizou para fundamentar isso? Uma das críticas principais que se faz é que as imagens aéreas utilizadas são de 2009 e nós estamos agora em 2019 fazendo a revisão para os próximos 10 anos com base em imagens de 10 anos passados. Ou seja, bairros que nem existiam em 2009, que já existem hoje, não são considerados. Então, acho que esperamos que os vereadores tenham uma sensibilidade maior do que o Poder Executivo. Então, para quem estava pensando que amanhã ia ter audiência pública, não vai ter mais, né, doutor? Qual o novo local e horário? O local continua o mesmo, lá na Vila Maranhão, em frente à Igreja de São Joaquim, na unidade escolar que tem lá. Só que ela vai ser no sábado, às 9 horas da manhã, das 9 às 13. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui para falar de plano diretor. Acho que a gente seguia até amanhã, né? Muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito importante esse espaço do Jornal da Guará para esse esclarecimento tão importante. Vai continuar aberto, a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. E logo mais, os esclarecimentos da Secretaria Municipal de Governo sobre o destino dos mais de 300 milhões de reais resultantes de empréstimos da Prefeitura de São Luís. O Ministério Público Eleitoral pediu que o processo que investiga uma suspeita de cooptação de votos do prefeito Edivaldo Holanda Júnior nas eleições de 2016 seja analisado pelo juízo da primeira zona eleitoral, que é o Tribunal de Primeira Instância. A investigação foi iniciada em 2015, mas para a Procuradoria Regional Eleitoral, o foro privativo contraria a igualdade de todos perante a lei e, dessa forma, os mandatários políticos devem responder na primeira instância como qualquer pessoa. O Ministério Público Eleitoral pede o retorno da investigação que tramitava no TRE
para julgamento da suposta prática de crime pelo atual prefeito de São Luís. Segundo os autos, o Instituto Superior de Educação Continuada teria sido contratado por cerca de 33 milhões de reais com a finalidade de cooptação de votos. As investigações tramitaram inicialmente perante o juízo da primeira zona eleitoral. O Ministério Público Eleitoral ele é contra a aplicação irrestrita do foro privilegiado. Então, o Ministério Público Eleitoral tem determinado que todos os casos em que envolvem prefeito e que o crime não foi praticado, o crime eleitoral não foi praticado durante o mandato e nem tenha ligação com a sua função típica, nós temos determinado o retorno dessa investigação para a primeira instância, junto com os promotores eleitorais e os juízes eleitorais, no foro comum, como qualquer pessoa comum, sem privilégios e prerrogativas. O que colocou o prefeito na linha de investigação é que o valor de 33 milhões, movimentado pela Secretaria Municipal Extraordinária de Governança Solidária e Orçamento Participativo, foi na época da campanha onde houve uma denúncia que esses recursos estavam sendo utilizados para captar os votos na eleição em que ele era candidato à reeleição. Na verdade, a investigação ainda está no início, ainda não houve uma denúncia, é só ainda no objeto da investigação. Como existe a possibilidade, a partir da ótica do promotor e do juiz, a possibilidade do envolvimento de autoridade que tem foro privilegiado, foi encaminhado para o Ministério Público Eleitoral, para o Procurador Regional Eleitoral, que detém a prerrogativa das denúncias em que envolvem prefeitos em crimes eleitorais. Contudo, o Ministério Público Eleitoral está entendendo que esse caso não se aplica, como em vários outros casos que nós temos determinado que a investigação tramite na primeira instância, sem nem ter nenhum foro privilegiado, nem prerrogativa de função, que a tramitação seja numa investigação livre do promotor eleitoral e da polícia na primeira instância para, e aí sim, entendendo haver o crime, fazer as respectivas denúncias e tramitar o crime e o processo criminal. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Luís para comentar a recomendação do Ministério Público Eleitoral, mas até o momento nós não obtivemos uma resposta. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, abriu aqui em São Luís o Congresso Estadual do Ministério Público do Maranhão, que segue até amanhã com discussões de diversos temas relacionados à atuação do Ministério Público na defesa dos direitos dos cidadãos. O Congresso Estadual do Ministério Público do Maranhão aconteceu no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. Durante o evento, foram discutidas as possibilidades de intervenção do Ministério Público na indução de políticas públicas. O Ministério Público tem um novo perfil constitucional após 88. Ele é exatamente indutor de políticas públicas. E não é tarefa fácil. Em épocas de crise, em épocas de dificuldades, é você induzir o executivo, a quem tem orçamento, para implementar e cumprir implementar políticas públicas e fazer cumprir fielmente aquilo que está no texto constitucional, que é uma Constituição digna, Constituição cidadã, onde tenha de saúde, educação, enfim, todas as políticas públicas estão previstas ali. Além de autoridades do Judiciário maranhense, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também participou do Congresso. O ministro do STF fez a conferência de abertura do evento e falou sobre a atuação do Ministério Público nos 30 anos da instituição. Eu acho que o Ministério Público viveu um processo muito relevante de ascensão institucional nesses 30 anos da Constituição de 1988. Ele ampliou de maneira muito significativa o espectro da sua atuação. Deixou de ser um Ministério Público focado exclusivamente na titularidade da ação penal, que é uma competência muito importante, mas expandiu a sua atuação para áreas que vão do meio ambiente até a saúde pública, de uma maneira geral, e acho que tem prestado bons serviços ao país. O secretário municipal de governo, Pablo Rebouças, compareceu à convocação da Câmara Municipal de São Luís
para explicar sobre os investimentos feitos com os 340 milhões de reais, frutos de empréstimos da Prefeitura, autorizados pelos próprios vereadores. Sem cronograma de obras, a Secretaria explicou que há recursos em caixa. Presta atenção, mais de 230 milhões de reais estão disponíveis para serviços na capital. O momento foi para informar quais serviços estão sendo feitos pela Prefeitura de São Luís nos bairros da capital. Nos últimos 2 anos, a Câmara autorizou 2 empréstimos à Prefeitura de São Luís, que chegam a 340 milhões de reais. Na época, foi informado que todo o valor seria aplicado para executar obras na cidade, como a reforma de ruas, avenidas e praças. O secretário foi convocado pelos parlamentares justamente para informar como esse recurso está sendo utilizado. A solicitação foi feita pelo vereador Ricardo Diniz. A Câmara Municipal ela se coloca em uma das suas prerrogativas, que é justamente obter informações de onde esse dinheiro será investido. A população nos cobra diariamente, nos bairros, onde nós andamos, e sempre dizem, vereador, cadê o asfalto? Quando é que vai chegar o asfalto? Então, por uma questão republicana, como eu disse, como faz parte das funções do vereador, convocamos o secretário Pablo Rebouças, que é o secretário de governo e conhece todas as políticas que serão implementadas nas suas respectivas secretarias, para que traga esses esclarecimentos não só para a Câmara, mas para a cidade de São Luís. Nós sabemos que, através de uma autorização legislativa, o município contraiu um empréstimo e, em virtude desse empréstimo, a cidade tem sido transformada num verdadeiro canteiro de obras. E é evidente que, no momento em que há obras em todo canto da cidade, as pessoas questionam se vão chegar nos bairros dela, que tipo de obras que serão investidas nas diversas regiões da cidade. Questionado, o secretário informou que não há um cronograma de obras, devido a alguns fatores, como o processo licitatório das empresas e as condições climáticas, que vão indicar quando cada serviço vai ser realizado. Pablo Rebouças informou ainda que do valor de 340 milhões que estava autorizado, a Prefeitura utilizou apenas 233 milhões de reais. As obras têm cronograma planejado dentro do seu contrato de trabalho com os bancos. Evidentemente, como ainda estão sendo licitadas, esse cronograma só vai poder ser feito de forma definitiva após o encerramento das licitações. É quando nós vamos ter exatamente saber como é que será feito o trabalho das empresas que irão ganhar. Até agora foram aplicados 28 milhões de reais em obras de recapeamento asfálticos. Dos valores obtidos através dos empréstimos, a Prefeitura tem cerca de 205 milhões de reais. E a previsão é que nos próximos meses esse valor seja aplicado em outras obras aqui na cidade. Nas últimas semanas, os serviços de pavimentação chegaram em alguns bairros, como Vinhais, Coatraque, São Cristóvão e Angelim. Mas os vereadores querem que o asfalto chegue em outras comunidades e principalmente na zona rural. É muito importante devido a nós estarmos aí prestes a votar o plano diretor, onde uma das propostas do Executivo é tornar a zona rural, boa parte dela, em zona urbana. Então é importante essa infraestrutura também, já que o Executivo traz essa proposta para a Casa Legislativa. E a seguir, o alerta do Hemomar no Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. O estoque está no limite. Mas antes do intervalo, acompanhe aí a tábua de marés para amanhã. A terça-feira começa com baixa mar de 0,1 metro. Pela manhã, às 7h22, tem a primeira praia-mar do dia, com 5,8 metros. Às 13h36, volta a baixa mar com 0,4 metro. E a partir das 19h34, tem praia-mar, com 6,3 metros. Hoje, 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Aquelas pessoas que não vão por obrigação, vão pelo dever para ajudar um amigo, um familiar ou um conhecido que está precisando. É a doação até sem saber o destino, a quem está ajudando.
E hoje vai o alerta para quem pode se inspirar com os exemplos dos doadores voluntários. O estoque do Hemomar está no limite. Demonstrar dedicação a uma causa ou pessoa. Assim, o dicionário define o gesto de doar. E se através de uma doação fosse possível ajudar a salvar uma vida, você se candidataria? É isso que faz o doador voluntário de sangue. Pessoas que, como Miguel, vão regularmente ao Hemomar para fazer uma doação. A doação espontânea é quando o sangue será para ajudar a abastecer o estoque e não para repor uma bolsa já direcionada para alguém que estava precisando. Geralmente, 4 vezes por ano eu estou doando solidariamente. Hoje eu estou aqui para ajudar uma amiga minha. Dona Ivana foi fazer uma doação direcionada, aquela quando se tem conhecimento que alguém da família ou amigo está precisando, mas saiu de lá com a decisão de se tornar uma doadora regular. Quem está doando sangue está numa posição de poder ajudar, né? Está aparentemente bem de saúde, né? Porque tem todo um questionário, questão de usos de bebidas, esse tipo de coisa. Então, quem está no ponto de doar é porque está tendo uma vida saudável, né? Na medida do possível, e está apto a ter esse gesto, né, de doar o sangue para alguém que está precisando. Pela importância desses gestos, os doadores ganharam um dia só para eles, o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado no dia 25 de novembro. E é de muita importância a doação de sangue, porque nós não temos nenhum produto que substitua o sangue humano. E por isso nós dependemos da solidariedade e da boa vontade de todos os doadores e de novos doadores. A cada doação voluntária são coletadas de 400 a 400 ml de sangue por bolsa. Daqui o sangue não segue direto para o estoque, ainda passa por exames laboratoriais para descartar possíveis doenças. Seu Célio, o senhor está sentindo alguma coisa? Não. É uma atitude que vale a pena, que é de salvar a vida. Eu me sinto feliz com isso. Parabéns! Minutos de doação que podem refletir na vida de quem recebe. Várias situações clínicas pedem a transfusão de sangue, desde acidentes agudos que tenham sofrido traumas a doenças degenerativas, principalmente oncológicas, para receber reposição de hemácias e plaquetas. Algumas cirurgias eletivas também demandam de transfusão de sangue. O Hemomar recebe por dia, em média, de 150 a 180 doações, mas o estoque sempre está no limite. A cada campanha, espera-se atingir pelo menos 10% a mais de doadores. É necessário estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos, vir alimentado, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas, dormir bem nas últimas 24 horas e trazer um documento que é de grande importância. Quem atende a esses requisitos e foi doar, ganhou até bolo para comemorar um dia tão especial, com direito a parabéns para celebrar a vida de quem se doa pelo próximo. A nossa campanha se estende de 25 a 30 de novembro, que é a Semana Nacional da Doação de Sangue, e nós funcionamos das 7 da manhã às 18 horas de segunda a sexta e sábado até o meio-dia. Mas não só essa semana, que as pessoas possam se sensibilizar, não só porque é o Dia Nacional, mas porque vai salvar vidas na realidade. É isso aí, parabéns a todos os doadores voluntários. E o JG desta segundona termina aqui, continua na TV Guará, que logo em seguida tem Os Analistas. Uma ótima semana para todos nós, eu te espero aqui amanhã no nosso encontro que é marcado às 6h30 da noite. Tchau!